Olá, amigos e amigas, saudações imperiais. Sou o Jean Tamazato, do Instituto Brasil Imperial. Lembrando que o Instituto Brasil Imperial é uma entidade sem fins lucrativos, independente, que não tem nem busca reconhecimento de nenhum príncipe, casa real ou governo. É apenas uma reunião de pessoas, brasileiros e estrangeiros, que defendem, gostam e admiram o Brasil Império. Não reconhecemos título de nobreza e outros religiosos, apenas temos nossas medalhas e condecorações honoríficas de honra ao mérito, apenas isso. Feita essa consideração, vou falar um pouco sobre uma visão que surgiu nos últimos 5 anos com mais força. Sempre teve, mas eles eram tão pequenos nos anos 90 que a gente até achava que ia acabar naquela década mesmo. Que são os nossos extremistas, os nossos obscurantistas, os nossos sonhadores e alguns que defendem uma monarquia que não tem nada a ver, ou que pensam que teve a ver ou existido. Então essa é a parte polêmica, né? Mas é uma realidade objetiva. Primeiro que nós defendemos sempre a monarquia dentro de uma realidade atual, incorporada ao mundo. A monarquia em si, ela é justamente o que essa nova direita e o que essa o neocon, né, acusa. Ela é, sim, globalista, ela é defensora de uma mudança de ordem, como diz a nova ordem mundial. O que é a nova ordem mundial? A nova ordem mundial nada mais é do que a velha ordem mundial reescrita com as mesmas pessoas, inclusive. Sejam nobres, sejam não nobres. São corporações, reis, né, políticos tradicionais, os coronéis, né, que a gente fala, que estão inseridos nisso. Agora, existe um fenômeno que esse pessoal nega, que é a ciência, a tecnologia, que ela está caminhando ou favorecendo essa ordem que existe hoje a nível mundial. E que a monarquia nossa, sobretudo, foi pioneira. Nosso país, numa época que a religião era oficial e muito mais conservadora, em termos, comparando com agora, nosso país abriu a imigração para os alemães, para os italianos, na época do Império, para os chineses, né? Antes da independência do Brasil já tinha chineses aqui cultivando chá. Então o Brasil sempre foi ligado a isso. A formação do Império nosso, a nossa medalha, a primeira medalha, Cruzeiro do Sul, ela foi feita pelo menos a concepção dela, por Debré, que era sobrinho de Davi, o grande pintor de Napoleão. E ela é literalmente uma cópia da Legião Francesa. Muda pouquíssima coisa. Mas detalhes. Dom Pedro I, Napoleão, no centro da medalha, com a coroa de louros de um César do Império Romano. A cruz idêntica. O ramo, né, nós colocamos o café e eles colocaram os louros. Depois, curiosamente, essa medalha, eu já gravei um vídeo sobre isso, ela também teve a sua versão republicana idêntica, só tirando a coroa e o imperador, né, o rosto. O Código Civil. O nosso direito, a nossa Constituição, ela é baseada em muitas coisas dessa ordem que surgiu após a Revolução Francesa, que é o direito civil, né, os direitos individuais, etc. Tanto que os nossos grandes fundadores, José Bonifácio e outros, eles tiveram grandes contatos com os pensadores europeus e americanos da sua época. Esse contato de convivência, de participar de simpósios, trocar correspondência, né? Então o Brasil, o que é o Brasil? O Brasil mesmo, moderno, né? Desde o Império até hoje. É um país civilista, constitucional, quase que um Estado laico, vamos dizer assim, né? Porque o Império ele tinha uma visão que tem nada a ver com essa visão messiânica que os neocon apresentam hoje. O Império não tinha nada a ver com isso, posso garantir isso. E tem muitos documentos, estudos que embasam isso. Então nós estamos vivendo um período no Brasil que cria uma celeuma desnecessária, baseada em mitos, em Estado messiânico, em teoria da conspiração, em fake news, e inclusive usando elementos de forma contraditória, ou inversa, como eu falei. Quando o pessoal fala assim, esse aqui é o brasão que tem para vender, esse estandarte, é as armas do Império, que eu defendo desde quando eu tinha 17 anos, em 1992, no parlamentarismo monárquico. Mas o pessoal atribui a isso. Agora, se a pessoa lê mesmo, em essência, pouquíssimos pensadores, eu vi só uns 2 comentaristas, uns 3 ou 4 falando do que eu vou falar agora. O Império
era, vamos dizer, na linguagem de hoje, para ilustrar bem, né? Ele é um império neoliberal, progressista e praticamente, como eu disse, do Estado laico. Né? Ele respeitava tudo porque e tinha uma tendência de uma política do império a ficar cada vez mais internacionalizado. Então a gente vê, por exemplo, mesmo nos nossos conflitos aqui, na Guerra do Paraguai, os balões que atacaram lá vieram dos Estados Unidos. O Brasil tinha contatos com muitos países da época, era um país respeitado. Nosso imperador foi árbitro em várias questões, em vários momentos, com potências europeias, entre potências europeias. Nós temos representação em quase todos os países. A nossa monarquia é uma monarquia moderna. Como eu falei, a medalha ilustra bem isso. Né? A coroação também foi mudada um pouco. Não é aquela monarquia anterior a Dom João VI. Uma nova monarquia. Até alguns dizem napoleônica. Porque não é que Napoleão criou aquela lá. Aquilo lá foi um movimento que surgiu até mesmo antes da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi o principal, vamos dizer assim, condutor dessas ideias. Mas estava em outros lugares também. Em outros momentos também da história, antes dela. Era o Estado Novo que estava surgindo. Então, volto a dizer, o que é a nova ordem mundial? É a velha ordem que sobreviveu, porque tem uma velha ordem que morreu, na Primeira Guerra, sobretudo, né? Mas a velha ordem sobreviveu e que se atualizou, né? Virou uma nova ordem, e a maioria dessa nova ordem são os mesmos personagens. Basta pesquisar. Aí o pessoal que gosta de conspiração vai ficar, né? Vai dar audiência aí, mas enfim. Basta pesquisar quem controla hoje o setor de comunicação, de mineradora, de bancos. Quem são essas pessoas? São os mesmos que estavam lá na velha ordem. Se tiver algum novo ou outro, são exceções. A maioria, vamos colocar aí 2/3 ou até mais, é da velha ordem. São de famílias de 200 anos, 300 anos. E o que eles eram? Monarquistas. O que eles queriam? Estabilidade, parlamentarismo, segurança, decisões racionais baseadas na ciência e, sobretudo, no convencionado. Mesmo que seja até mesmo uma coisa contra a ciência. Mas se foi decidido pelo parlamento, aquilo tem que vigorar. É o Estado de direito. Então, eu deixo essa reflexão para o pessoal aí. Quando você usa esse símbolo aqui, lembre-se do que foi a monarquia brasileira e do que hoje alguns, que é minoria, posso garantir isso, porque eu estou no movimento há 30 anos, a minoria que defende essa monarquia messiânica. Surgiram grupos recentemente, coisa de 2 anos atrás, criticando o império, até muito bem fundamentado, as críticas, com bastante embasamento, com tudo. Né? Mas volto a dizer, não é bem isso que foi no império. A crítica é pertinente, os dados são aquilo, mas é a mesma coisa que falar assim, como eu disse no exemplo, para um amigo meu também. Se você pegar um neocon hoje, o mais neocon de todos, puríssimo, que defende o Estado teocrático, e pegasse esse sujeito e jogasse ele no império, ele seria atacado pelo império e até mesmo pelos bispos lá, que foram presos pelos ultramontanos da época. Por quê? Esse sujeito ele está preso no nosso tempo. O que é o nosso tempo? A definição minha mesmo, né? É o meu neto, vamos dizer assim, e o meu avô. Ou seja, 2 gerações para frente, 2 gerações para trás. Pode colocar uma 3ª geração, se quiser. Né? Um bisavô, mas você está preso nesse lapso temporal. Em que esse lapso não tem nada a ver com aquele período. É outro, né? Tanto que ninguém que estava lá vivo chegou hoje. Né? A não ser após os netos, né? Vamos dizer assim. E o que isso quer dizer? Que nós estamos vendo esse vídeo, estamos sendo influenciados de alguma maneira pelo mundo como ele está hoje. Por isso que você vê muito neocon aí, como eu falei, esse rapazinho puríssimo, né? Essas pessoas aí super religiosas, mas que fala palavrão, tem tatuagem e é contra vários valores conservadores daquela época. É um outro mundo naquela época. Por exemplo, o que é Dom João VI? Ele é filho da sobrinha com o tio. Né? Era comum isso, o tio casar com a sobrinha. Mulher, 14 anos de idade, era uma mulher, já podia casar. Né? Às vezes casava até com 12, 13 anos casava. Outra moral, outros valores. Né? Então, mostrar o joelho era imoral. Né? No Império não podia nem mostrar a tornozeleira. Porém, não, a tornozeleira, o tornozelo, está tão na cabeça. O tornozelo não podia nem mostrar, no Império não podia mostrar. Né? Por isso que o vestido era arrastando no chão.
Mas os escravos podiam, e tem fotos disso, mostrar até o peito. Né? Então são valores totalmente diferentes. Ele tem que contextualizar. É que eu falei, se pegar essa turma e jogar eles lá, eles vão apanhar dos dois lados, do Império Liberal Progressista e dos ultramontanos conservadores lá do bispo Dom Vital. Então, vamos cair na realidade e ver, tem até um meme aí que fala, né? Em pleno 2023, com internet, com carro elétrico, com videoconferência, com acesso ao celular em qualquer lugar, no deserto, no fundo do mar, né? Eu acredito nisso, como eu falei num outro vídeo. Um terço dos meus amigos ficam questionando isso. Isso me deixa muito desanimado, porque são pessoas que conviveram comigo no passado e tinha essa leitura, né, essas crenças não, essa visão, né, porque é uma coisa real. E nós estamos a sonda tal, e fotografou isso, e que agora o Hubble fez aquelas imagens, é maravilhosa, e a Voyager já saiu do sistema solar. Hoje tem amigos meus que viram essas revistas comigo. A gente entrava na BBS, lá na internet, o Netscape, né? Com Windows 3.1 a gente via as coisas direto na NASA. Hoje eles não acreditam nisso. É essas coisas que eu quero levantar aqui. Lembrando que esse canal é o meu pessoal, estou falando para vocês. Estou falando também para mostrar o que eu defendo. E quando eu citei o Brasil Imperial, porque eu sou o presidente da diretoria executiva. Por isso que eu estou dizendo na entidade. Né? E que a gente está fazendo um manifesto nessa linha de visão da realidade, uma monarquia moderna, atualizada para o século XXI e em diante. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.